Olá, tudo bem? Novamente aqui, Bruno Queires, fundador da License Solutions, para quem ainda não me conhece. Hoje eu quero falar um tema bem interessante que tá envolvido nesse processo todo aí do coronavírus, que é a parte da inadimplência, né? Então, o mercado como um todo, ele ficou extremamente sensível, a cadeia como um todo ficou extremamente sensível, né? Então, diversas áreas, diversos segmentos estão passando por dificuldades. E aí vou contextualizar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o mercado de licenciamento em si, para que vocês consigam compreender como é que funciona todo o processo, toda a cadeia. Então, vamos lá. No mercado de licenciamento, geralmente, a maioria dos casos, o licenciamento é feito com a indústria, tá? Então, a indústria vai vender, vai produzir, vai vender os produtos para as lojas, que vão revender para o consumidor final. Então a questão dos royalties, ela é entre a indústria e a loja. O que acontece dali para frente não tem mais, não gera mais royalties para a marca, tá? Nesse formato de licenciamento que a maioria dos casos funciona assim. Existem alguns licenciamentos que são feitos direto com os lojistas, que a gente chama de direct to retail. Esse licenciamento, por exemplo, a C&A tem bastante licenciamento com grandes marcas, então eles podem comercializar, eles têm a licença e comercializam direto para o consumidor final, é uma outra questão. Eu não vou falar sobre esse tema, eu vou falar sobre as indústrias que vendem para os lojistas, que vendem para o consumidor final. Então, como eu falei, da indústria para o lojista é onde se geram os royalties, tá? Então, o que acontece é o seguinte, qual que é a grande preocupação no mercado? A partir do momento que tu fecha o comércio, isso reduz o consumo, foi zerado, em vários estados teve lockdown, ou seja, tu não consegue ir para uma loja fazer uma compra, tá? A sequência, o que acontece? Vai impactar diretamente na indústria, porque a gente tem um fluxo, uma cadência de pedidos, etc. Ou seja, o lojista constantemente está comprando produtos da indústria para fazer essa revenda. O que acontece? Quando tu trava o lojista, ele automaticamente para de comprar. Só que numa situação atípica como essa, o lojista, além de parar de comprar, ele cancelou muitos pedidos, ele travou muita coisa, ele está com medo daquilo que vai acontecer porque existe muita incerteza. O que acontece? A indústria é a segunda a tomar o choque, né? Então ela estava lá preparada, com a sua produção andando, com os pedidos já alinhados para fazer as entregas, para fazer a distribuição, etc. De repente isso é cortado, é cancelado. E só que a tua máquina estava lá rodando, ou seja, começa a haver um descompasso. E com a ausência, o cancelamento desses pedidos, além disso, com a falta de entrada de recurso, muitos lojistas solicitam o quê? O cancelamento ou não pagam, tornam-se inadimplentes da indústria. Por consequência, o que acontece? A indústria também, se não tiver um fôlego financeiro, acaba sendo impactada. Então, voltando lá, eu queria falar sobre inadimplência. O que acontece no mercado de licenciamento? Eu dei uma contextualizada para vocês entenderem que a indústria também acabou sendo impactada diretamente por causa dos cancelamentos de pedido e inadimplência por parte dos lojistas que compram esses produtos. O que acontece? A indústria também tem suas contas a pagar, seja de matéria-prima, seja de fornecedores, etc, etc, e também royalties. Ela é responsável por fazer o repasse de royalties para clubes, marcas. E aí tem um grande impacto, né? Então a gente está no final do mês de março, depende muito do fluxo do pagamento, mas geralmente tudo que ocorre, a competência de fevereiro, ela espelha em março, o que acontece em março vai espelhar em abril para o licenciamento, tá? Então o que acontece? Muita coisa que aconteceu em fevereiro e que tem um fluxo de pagamento para ser feito em março já sofreu a consequência com relação ao coronavírus. E todo esse lockdown, tudo isso que está acontecendo. Então, eu trago alguns números aqui para vocês, até para explicar, para quem não conhece, enfim. A License Solutions, ela faz a gestão dos contratos de licenciamento e nós temos um gateway de pagamento para fazer a cobrança desses royalties. Então nós temos um panorama geral entre artistas plásticos, clubes de futebol, etc. A gente consegue ter uma visão do que está acontecendo com relação ao fluxo de pagamentos. Tá? Então esse primeiro mês, até compartilhei com alguns colegas de clubes, etc. Houve uma inadimplência, a gente separou em dois tipos. Inadimplência de royalties por performance e inadimplência de garantia mínima. Tá? Na parte de royalties, que é aquilo que as indústrias venderam
no mês de fevereiro e gerou royalties para pagar em março, nós tivemos uma inadimplência de aproximadamente 16%. Tá? Dentro, essa inadimplência não fugiu muito da inadimplência mensal normal que já acontece antes do coronavírus. Tá? Então não houve um grande impacto. Agora, aqueles pagamentos que eram de garantia mínima, que são parcelas de contratos onde essa indústria se comprometeu a pagar, vendendo ou não, ela tem um pagamento para fazer para as marcas, essas aí sofreram a inadimplência de quase 37%. Tá? Por quê? Qual que é a grande diferença disso aí? O que a indústria vendeu lá em fevereiro e gerou esses royalties para pagar em março, às vezes ela vendeu lá dia 5, já recebeu até, sei lá, no próprio mês ela recebeu, ou no início do mês de março ela recebeu, ela deu continuidade a esse pagamento. Agora, aquelas indústrias que fecharam contratos, que estão só pagando parcela de garantia mínima, ou não tiveram venda no momento, mas tem que pagar essa parcela, a inadimplência foi muito maior, porque ela não conseguiu fazer uma geração de recurso. Então, só queria trazer esse tema aqui para que vocês entendam como a cadeia toda impacta, tá? E como existem alguns detalhes. Eu sei que falei de garantia mínima, falei de royalties, mas para que vocês tenham uma noção geral aí de como impacta a inadimplência na cadeia toda, ou seja, de logística, indústria e também na parte de royalties, que é o que os clubes têm que receber, as marcas, os artistas, os desenhos animados, enfim. Então, como a gente tem um panorama geral, como a gente funciona como se fosse uma maquininha de cartão de crédito de cobrança de royalties, é como se a gente tivesse, é como vem aqueles relatórios da Visa, da Cielo, dizendo o impacto do coronavírus no comércio, porque eles conseguem ver a baixa por segmentos de produto, dizendo, reduziu o turismo, reduziu 80% dos pagamentos, enfim. Então, da mesma forma aqui a gente consegue ter um panorama geral. E aí eu dei uma contextualizada para que vocês possam entender como é que funciona o processo, como é que a cadeia toda funciona e o que houve, quais são os números desse mercado. E eu acredito que provavelmente o mês de abril ainda possa ser pior do que o mês de março, porque gradativamente vai haver uma abertura comercial, mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Existe um risco da questão do colapso do sistema de saúde ainda, que ninguém sabe, provavelmente vai acontecer, visto que aconteceu nos outros países. Então a gente não sabe o que vai ser de consumo, o que vai acontecer daqui para frente. Talvez o mês de abril e maio, abril seja pior do que março, e maio ainda tenha reflexos disso aí, podendo ir até junho. Então agora os próximos dias vão dizer como é que vai funcionar. Espero que tenha passado aí como é que funciona, que você tenha entendido aí do outro lado, e se tiver alguma dúvida, estou super à disposição aqui para falar. E obrigado, e tomara que dê tudo certo para todo mundo aí. Um abraço.